Meus queridos irmãos, muito feliz de poder compartilhar algo que eu tenho aprendido com vocês. Que o Senhor Jesus abençoe, que a graça dele esteja sobre nós neste momento, que possamos refletir sobre a tua palavra. E confesso que estou com muita saudade de muitos de vocês e acredito que em breve nós estaremos juntos, né? Nisso eu queria iniciar uma série que são coisas, eu coloquei o título da série como Aprendendo com Jesus. São coisas que eu tenho lido e que Deus tem falado comigo ultimamente muito e que tem mudado a minha forma de agir em algumas coisas, né? Eu acredito que a forma com que a gente conduz a nossa vida e vai se ajustando com Deus e a gente vai conhecendo a palavra, vai orando, vai exercendo a nossa fé no nosso dia a dia, refletindo, né? Claro, com a ação do Espírito Santo, né? A gente vai se aproximando de Deus e aí Deus vai fazendo coisas fantásticas na nossa vida, né? Cada vez nós vamos reconhecendo o quanto pecadores somos e o quanto a graça de Deus nos alcança, o quanto o amor de Deus nos transforma. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 56. Diz assim: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povos, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos seus discípulos para que eles distribuíssem ao povo, e também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Algo difícil de compreender é a generosidade na perspectiva de Deus. Se olharmos bem, por mais diversos sacrifícios, leis estabelecidas, votos aparentemente são colocados na relação entre Deus e os homens, como uma condição, né? Porém, a generosidade de Deus se apresenta desde o Antigo Testamento, se a gente for pensar, observar. Basta a gente ler com um pouquinho de atenção e cuidado, e nós vamos notar diversas quebras de aliança, desobediência à lei de Deus, né? Os votos não cumpridos, né? Constantemente isso é violado. E mesmo assim, Deus continua abençoando o seu povo, continua dando alimento, prometendo lugar de segurança, prometendo uma terra, prometendo um governo, né? Um lar de amor, de afetividade, mesmo assim. Então, a gente pode perceber que a generosidade é um atributo de Deus, né?
Afinal, ele sempre se dispõe a sacrificar o seu bem maior em prol daqueles que não merecem. Isso nós podemos ver claramente em Jesus. Ou daqueles que o rejeitam, né? O povo hebreu, os discípulos, nós, né? E não simplesmente para satisfazer o seu ego, como muitos dizem que Deus tem um ego, né? É até estranho falar que Deus tem ego, porque ego é uma coisa do homem, né? Mas Deus, a todo momento, ele busca um relacionamento com o seu povo, um relacionamento com a sua criação. E ele quer restabelecer esta relação. Não somente entre Deus e os homens, mas dos homens, o ser humano em si. Restabelecer essa relação. Então, é meio que se Deus deixasse tudo que ele é, né? O Senhor que está lá no céu, o lugar de glória, o lugar de honra, e habitar no meio de nós, e se tornar parte de nós, né? É o exemplo maior de generosidade. Jesus é o maior exemplo de generosidade. É o Deus representado, né? É o Deus entre nós, Emmanuel, né? Pois ele é o próprio Deus que deixa a sua glória. Olha o que Filipenses diz aí, Paulo diz aos irmãos Filipenses. Deixa a sua glória, habita no meio de nós, sofre as nossas injustiças, sofre as nossas dores, e é sacrificado para nos dar a vida eterna, para restabelecer a comunhão com o Pai. Isso é generosidade. Se isso não é generosidade, não é a consequência da graça de Deus sobre nós, então o que é? Né? Generosidade se você procurar em qualquer lugar, é o ato de alguém sacrificar algo seu em prol de outro. Né? Em prol de outro. Sacrificar algo que é teu em prol de outro. Deus é o maior exemplo disso. Se a gente não consegue perceber isso dentro das Escrituras, e não somente no Novo Testamento, como no Antigo também, apesar da relação ser diferente, e a gente saber que a revelação de Deus é progressiva, que ela vai se aprofundando, vai se aperfeiçoando a relação com Deus a partir da convivência com Ele, e em Cristo isso se torna mais completo, né? Então a gente começa a entender que a revelação de Deus é por isso. Então precisava de alguns elementos para que ficasse, para ser mais didático, para ensinar o povo. Então Deus utilizava das coisas que existiam ali, para que ficassem mais claro. Então essas leis, essas alianças, estabelecimentos de lei, sacrifícios e tudo, eram questão para se aproximar e para que eles compreendessem a graça de Deus sobre eles. Né? Jesus, ao multiplicar esses pães que a gente leu no texto aqui, não se trata somente de um milagre, né? Não é somente isso, mas algo que está muito para além. Jesus está demonstrando generosidade. Ele está alimentando um povo faminto, não só com a necessidade biológica, né? Com a necessidade física, mas também espiritual. Se nós notarmos bem no texto, se nós formos atentos ao texto, ele multiplicou o pão não somente com a necessidade do povo, não somente o necessário, mas ainda sobrou. Né? Fala no texto que ainda sobrou. Em outros textos, como Lucas ou outros evangelhos, vai falar que cada um levou ainda para casa. Isso é generosidade em abundância. Deus não só deu o necessário, mas deu muito além para que eles possam alimentar outros. Parece com algo muito peculiar na Bíblia, que a gente relembra lá no Antigo Testamento. O povo hebreu escravo no Egito, e quando eles saíram, Deus lhes proveu o alimento, lhe proveu o maná e as cordonizes. Não somente o necessário. Olha lá o que Jesus está ensinando.
mas além de tudo, muito mais, para que eles possam repartilhar e ficarem durante o dia, né? Em outro tempo, Deus fala lá que no sexto dia ele vai dar até para o sétimo dia, para que no sétimo dia eles não precisem colher, que eles não precisem colher. Então, é além do necessário. Isso demonstra a generosidade de Deus, que é consequência da sua graça abundante, né? Ou seja, que vai muito além do que merecemos. É além das nossas necessidades físicas. É um olhar para a necessidade do seu povo. A necessidade física, a necessidade biológica, a necessidade também espiritual. Então, como cristãos que somos, nós somos levados a pensar desta forma, né? De generosidade, de acordo com o que Deus vê sobre generosidade. Não o que o mundo nos fala sobre generosidade, mas a forma com que Deus vê generosidade, né? Nós somos levados a pensar dessa forma. Claro que a gente só consegue ver essa forma à medida que a gente tem a nossa mente renovada, nós temos o nosso coração regenerado. Pois quando nós não somos movidos pelo coração de Deus, que é totalmente generoso, nós somos levados a uma generosidade hipócrita, né? Eu estou colocando o termo generosidade hipócrita. Pois no fundo queremos ser reconhecidos pela nossa generosidade. E ser reconhecido é mérito. Mérito não é graça, porque graça é favor imerecido. Quando agimos querendo algo em troca, não estamos exercendo a generosidade que Deus nos apresenta. A generosidade que Deus nos mostra nos textos. A generosidade que Jesus ensina, né? Não é essa. A nossa luta é constante contra esse desejo de querer colocar outras condições sobre a generosidade, né? Como a gente tem que ser reconhecido pelo que a gente faz. A gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. Então, é uma luta constante contra esse desejo de sempre fazer algo para que nosso nome seja louvado, para que o nosso nome seja exaltado, né? E é uma luta constante contra isso. Porque a generosidade que Jesus apresenta, às vezes, não é a generosidade que o nosso coração deseja. E isso é só possível a gente enxergar, identificar quando a generosidade é movida pelo Espírito, e quando ela é movida pela nossa carne, quando nós deixamos o Espírito nos encher. Que ele nos repreende e nos auxilia na manutenção da nossa fé, no sentido de nos colocar novamente naquilo que Deus queria, no propósito inicial, né? Que é dar sem ficar olhando. O que a tua mão direita, eu não sei se é a mão direita, o que a tua esquerda não vê, entendeu? Essas coisas que Jesus está dizendo, a gente só pode atingir através do Espírito Santo, através do nosso coração renovado, nosso coração transformado. Enquanto nós pensarmos de outra forma, a gente vai querer o reconhecimento, né? Se como cristão compreendemos que a graça de Deus é um favor imerecido, né, que nós não merecemos, e nele vivemos, nos movemos e existimos, como o apóstolo Paulo utiliza ali no Areópago, né, essa palavra, em Atos 17, do 28 ao 30, mais ou menos ali. Então nós cremos que ele é o Criador. Tudo que temos é do Senhor. E aí nós pensamos em outra parábola que Jesus disse, que é a parábola do filho pródigo. A primeira coisa que o pai fala ao filho, ele diz assim: tudo que eu tenho é teu. Então, quando nós vemos quando a gente traz para a nossa realidade, como filhos de Deus, tudo que Deus tem é nosso. É por herança. E essa herança não vem através de méritos nossos. Não vem através do sangue do povo escolhido, dos hebreus, mas vem pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é do Senhor, é para o Senhor. E tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele provê é para nós. A criação é para nós. As coisas são para nós. Quando eu falo nós, estou falando humanidade. Então, é a nossa relação. Tudo que é do Pai é meu também. Que é meu é do meu Pai. Não é? Então, a gente tem esse conceito de graça que nos foi dado. E nós não merecemos. Nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus. Porque nós somos os filhos da injustiça. Porque nós somos os filhos da desobediência. Né? Mas Deus nos propõe, através da aliança de Jesus Cristo, reconciliar com Jesus. E aí as coisas que Jesus produz refletem em nós. E generosidade é uma dessas coisas. Generosidade faz parte do caráter de Deus. Então, quando a gente entende que tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus, nós devemos, assim, ter a generosidade em nosso coração. E para alguns, é entregue em abundância. Inclusive, nós vamos ver texto sobre isso. Para alguns, é entregue em abundância. Além do necessário. A mensagem que Jesus quer nos dizer é que nós compartilhamos isso. Porque Ele não te deu simplesmente para você ficar se regozijando nisso. Porque, eu tenho mais. Na verdade, Ele te dá em abundância para que você reparta. Para que você leve de volta para casa e compartilhe com os outros. É para que você atenda às necessidades do outro. Quando nós compartilhamos, assim nós fazemos a justiça que Deus propõe em seu reino. Apesar deste reino ainda não ser estabelecido completamente. Mas ele inicia no nosso coração. Por isso nós somos chamados filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso nós somos chamados de povo escolhido, povo separado, povo santo. Por isso nós somos denominados como de outro reino. Porque enquanto a generosidade, aparentemente, ela quer ser reconhecida, os filhos de Deus não querem reconhecimento. Entende como é diferente? Nós pensamos diferente do mundo. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é melhor, mas porque a gente reconhece a graça de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos o ato de generosidade de Deus sobre nós. Não somos merecidos disso. Não é porque a gente faz, a gente vai ganhar um favor de Deus. Na verdade é o contrário. É porque Deus já fez o seu favor sobre nós. Deus já exerceu a generosidade sobre nós. Por isso que nós fazemos o que fazemos. Dessa forma, eu posso concluir que, uma vez que nós fomos agraciados por Deus pela dádiva da vida, a dádiva dos bens, sejam eles materiais, as dádivas dos dons, as dádivas do trabalho, das qualidades que adquirimos no decorrer do tempo, tudo isso eles devem estar à disposição para o serviço do reino. Eles devem ser distribuídos com aqueles que são desprovidos de algo. Não porque nós queremos mostrar algo, não porque nós temos uma obrigação de ser generosos, mas porque primeiramente Deus foi generoso conosco e nos deu com abundância. Tudo que nós fazemos, a nossa função no trabalho, o nosso dinheiro, os nossos bens, eles devem ser usados para o nosso bem necessário, e quando nos é dado em abundância, é para nós atendermos a necessidade de outros também. A generosidade é consequência de gratidão. Nós distribuímos o que nos foi dado em abundância porque somos gratos a Deus. Nós fazemos, nós existimos pela graça de Deus. Por isso reconhecemos que por mais pecadores que nós somos,
Deus nos concede a sua graça para prover a necessidade para outros. Não queremos, como cristãos, ser reconhecidos por isso, porque na verdade nunca tivemos mérito. Tudo foi a graça de Deus. E a gente não deve cair no erro de sermos reconhecidos pelos nossos atos generosos. Jesus ele já advertiu isso lá atrás. Se a gente lembrar, quando Jesus fala sobre a oração, lá em Mateus 6,5, ele diz que os hipócritas oram em voz alta, em pé nas sinagogas, para serem admirados pelos outros. E Jesus fala, esses já receberam o seu galardão, esses já receberam a sua recompensa. O que Jesus está dizendo ali? Que eles já receberam o que eles queriam. Se eles queriam ser reconhecidos pelos homens, se eles queriam ser admirados, eles já conseguiram. Então eles não precisam de mais nada. Eles já receberam a recompensa. Eles buscavam isso. Eles não buscavam a oração por um relacionamento com Deus. Eles não buscavam nada. Não. A questão deles queriam ser vistos pelos homens como homens santos, como homens que faziam as coisas, como homens espirituais. Isso eles já tinham dos homens. Mas aqueles que esperam no Senhor foram recompensados nele, em Cristo Jesus. Herdarão, promessa, a terra, e estarão sob o governo, e viverá para sempre. E a generosidade do Senhor não terá fim sobre a nossa vida. Pensa que maravilhoso é isso. Se a gente busca a generosidade como uma forma de recompensa, nós teremos o louvor dos homens, nós teremos a admiração das pessoas, nós teremos focados, mas quando nós buscamos por aquilo que é, primeiramente porque nós fomos agraciados por Deus, o motivo muda. O motivo muda. E a gente acredita dessa forma que a gente está vivendo o reino de Deus e que um dia ele será estabelecido. E atos de generosidade vão ser feitos por todos os tempos. Porque generosidade é um atributo de Deus. É algo que Deus compartilha no teu caráter conosco também. A generosidade no Senhor, ela é possível e ela produz frutos. Olha que coisa. Zaqueu foi abundantemente abençoado. Após ele ter um encontro com Jesus, ele teve seu coração regenerado e foi generoso. Antes de ser generoso, ele reconheceu a generosidade do Senhor. E olha o que ele diz, hein? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu primeiro reconheceu a graça do Senhor sobre a vida dele, para depois ele fazer o que ele tinha que fazer. Os apóstolos dizem que Jesus falou: a maior felicidade em dar do que receber. Lá em Atos 20. A maior felicidade em dar, em ser generoso, do que receber algo. Então, dar é uma bênção de Deus. Dar é cumprir a promessa que Deus fez de ser bênção na vida dos homens, das pessoas da terra, das famílias da terra. E lembra-se, nós somos descendentes de Israel, não por sangue. Nós somos descendentes dos filhos da aliança, não por sangue, mas por intermédio de Jesus Cristo. Paulo elogia os irmãos de Coríntios pela generosidade. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 9:2. Reconheça a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Não é? Além da gente servir,
de agentes da graça de Deus, nós estamos testemunhando e motivando outros a fazerem também. Tem noção da importância do que é isso? Quando nós tratamos a generosidade como ela deve ser, como temos o nosso coração transformado por Deus, que é totalmente generoso, que mostra atos de generosidade a todo tempo, quando nós testemunhamos, quando nós somos generosos também, porque a generosidade é dom de Deus e nos foi dado primeiro antes de fazermos qualquer coisa. Então, motiva os outros que estão vendo também a fazerem. Motiva as pessoas a fazerem. Não porque o nosso intuito é esse. A gente não quer, a gente faz por fazer mesmo. A gente faz porque a gente é salvo pela graça de Deus, a gente entende que a graça de Deus nos alcançou, nos transformou e tudo que nós temos é de Deus. E que nós, quando nós fazemos, nós doamos, nós somos generosos, nós estamos retribuindo simplesmente a gratidão. É a nossa forma de manifestar a gratidão de Deus sobre a nossa vida. É cuidando de outras pessoas que não têm. É dando para as pessoas que não têm. Paulo nos ensina uma coisa importante que eu já falei. Ele nos ensina a não dar como uma obrigação, mas com alegria no coração. Já é uma pregação contra a avareza. Não fica dando para mostrar para os outros que você é bonzinho, contra a tua vontade, não. Quem dá com obrigação, dá nesse sentido. Como se tivesse uma obrigação de dar. Mas quem é movido pelo Espírito de Deus, pelo coração de Deus, quem entendeu que de graça foi alcançado, ele dá com alegria. E é o que Paulo diz a 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por uma obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com coração grato, com coração alegre, vontade, porque de graça foi concedido as coisas para ele. Depois Paulo diz, distribuiu, deu os seus bens aos necessidades, a sua justiça dura para sempre. 2 Coríntios 9:9. O Paulo está citando o Salmo 112, 2, que diz sobre a descendência de ser bênção. Como eu disse aqui também anteriormente. As descendências de Abraão seriam uma bênção para outras famílias, serem abençoados. E a justiça deles duraria para sempre. Então isso se estende a nós, porque nós também somos filhos da aliança mediante a Cristo Jesus. E uma última citação bíblica, importante para fechar o que eu quero dizer aos irmãos e resumir tudo aquilo que eu falei até agora. E resumir tudo. E eu gostaria muito que isso refletisse na sua vida, meus caros irmãos e irmãs que estão aí na Ágape, né? E que estão nos ouvindo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 9:11. Diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Que Deus possa encher o nosso coração de graça, que nós não possamos utilizar de uma generosidade hipócrita, mas uma generosidade genuína, uma generosidade que nasceu no coração de Deus, que dá sem ser reconhecido, que faz chover tanto na horta do ímpio quanto na horta do crente, o que faz o ímpio prosperar e o crente prosperar,
o que pela graça de Deus, mesmo nós quebrando a sua aliança, nos coloca o teu amor, a tua generosidade, e nós reconhecemos isso não porque nós somos bonzinhos, não porque agora nós somos diferentes, não, mas porque a graça de Deus nos alcançou e tudo que nós temos é de Deus. Tudo é graça do nosso Senhor Jesus. E quando eu partilho de tudo que eu tenho, eu estou sendo grato porque Deus me deu. Essa é a forma de nós agirmos neste mundo. Essa é a forma da verdadeira generosidade. Quando ela quer realmente restabelecer aquilo que havia perdido. Que a graça de Deus continue enchendo o teu coração. E que você possa ser generoso a cada dia. Faça atos de generosidade, não porque você tem obrigação, não porque você tem que mostrar para alguém, mas porque você foi alcançado pela graça de Deus. Porque você entende que tudo que você tem é de Deus. E aí você ajuda, faz pessoas sorrirem, faça o nome de Deus ser louvado, mais do que o seu. Porque se tem uma coisa que os homens, que nós nessa terra gostamos, é de fazer o nosso nome famoso, é levantar novamente Babel. Mas quando nós queremos que o nome de Deus seja glorificado, porque Ele pode todas as coisas, Ele é o nosso Pai, Ele que nos atribui esse relacionamento e nos dá graça a cada dia, e nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos Deus como fonte de tudo. Por isso que o nosso coração é movido por generosidade. Por isso que nós não é um pesar abençoar a vida de alguém. Não é uma dor abençoar a vida de alguém. E eu não importa para mim se meu nome vai estar ou não vai estar. Porque eu não quero ser reconhecido pelos homens. Se tiver, isso é mérito de Deus, não é meu. Mas que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja louvado, pois Ele é o Criador de todas as coisas e Ele nos tem até aqui, nos tem sustentado. Que o Senhor abençoe grandemente a sua família, abençoe o teu trabalho, abençoe os seus dons que Ele deu para você, utilize isso como uma ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas que talvez sejam desprovidas disso. Que Deus faça prosperar os seus negócios e que eles possam ajudar outras pessoas também. Que Deus mova o teu coração para alimentar pessoas famintas. Que Deus mova seu coração para hospedar alguém, para dar mais um dia de vida. Que Deus te coloque um coração generoso, transformado pelo Espírito. Que cada dia seja confiado o nosso coração ao Senhor. Que Deus te abençoe, te encha de graça e amor. Uma ótima semana. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Amém.